Boa noite, professora. Foi a primeira a entrar. Gui, acho que é Guilherme. Tudo bem? Boa noite com vocês. Vamos chegando, pessoal. Só me dê um sinal se estão me ouvindo bem, se conseguem me ouvir. Daniele, seja bem-vinda. É uma honra, professora, ter a sua presença aqui na live. Estão ouvindo bem, né? Então, vamos chegando, vamos dar aqui um tempinho enquanto o povo chega. Aguardar também o professor. Ok, gente, como vocês olharam na arte de divulgação, hoje a live está a cargo do professor Campos. Eu não sei se todos que estão aqui são alunos dele. Professor Campos de Geografia. Ele já está quase entrando aqui. Professora Regina, seja bem-vinda, professora. É um prazer ter a sua presença. Vamos só aguardar o professor Campos. Ian, seja bem-vindo. Não sei se é Maria, Matrix. Vocês colocam um nome assim bem estranho, aí não dá pra dizer o nome de vocês, só alguns que eu conheço. Ana Vitória, seja bem-vinda. Aguardem só mais um pouquinho enquanto o povo chega. E, gente, não estranhe, porque o professor Campos ele vai utilizar o Instagram do restaurante Feijoada, tá bom? Então vocês vão ter a sensação que estão conversando com Feijoada. Vixe. Gente, vocês que me deem uma ajuda aí, é porque o professor Campos apareceu aqui que ele não pode participar da live aqui, ele tá entrando, ele vai acessar com o Feijoada, que é o Instagram lá do restaurante dele. Mas eu convidei aqui, ele falou, e apareceu a mensagem dizendo que ele não pode participar com essa conta. Alguém sabe dizer aí o porquê que ele. Porque não é possível, não está conseguindo colocá-lo na live? Oi, Clara, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Domini, seja bem-vindo. Ian, porque é conta de empresa? E agora o que a gente pode fazer? O Campos está aí assistindo. E Campos, tu não tem um outro Instagram não, né? Nem tua esposa. Uma outra conta. É uma boa ideia, Ian. Se ele não tiver uma outra conta, aí ele faz uma outra rapidinho aqui. Não tem outra conta. Como que a gente pode fazer? Campos, não teria como tu fazer uma outra conta rapidinho só para participar dessa live?
Gente, então faça o seguinte, mas Campos, mas tu vai tentar fazer pra gente voltar agora daqui a alguns minutos ou volta amanhã? Como é que é? Então tá certo. Então vamos combinar assim. O Campos faz uma outra conta e aí a gente volta amanhã no mesmo horário. Eu vou refazer a arte. Mas eu queria aproveitar que vocês estão aqui e a professora Regina está aqui também. Eu gostaria de convidá-la para ficar um pouquinho com a gente, para tirar um pouco algumas dúvidas da gente, que estão chegando algumas perguntas no direct da escola. E aí eu não sei se ela me sinaliza aí se ela pode participar para tirar algumas dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre as novas informações, as coisas que estão sendo publicadas ultimamente em relação ao retorno da escola, sobre é, a consulta lá do Enem. Me sinalize aí, professora. Eu acho que Regina não está mais aqui. Mas uma das coisas, aproveitar que vocês estão aqui, então a gente conversa. Se alguém quiser entrar para ficar aqui ao vivo com a gente também, pode solicitar que a gente conversa, tá bom? Então, para o pessoal que está chegando aí, a live foi transferida para amanhã, porque a conta que o campus ia acessar era uma. Professora Tati, seja bem-vinda. Chegou, mas aí infelizmente a gente não vai ter a live agora, porque a conta que o campus ia utilizar para acessar é a conta do restaurante dele. E aí então, olha só, gente, ele está agendando para amanhã às 19h30, ok? Amanhã 19h30. E aí eu vou refazer a arte, publicar lá, tá bom? Estão pedindo para Tati entrar. Tati, você quer entrar aqui na live, conversar um pouquinho com os meninos? Já tem 2 pedidos. Convite para ela, vamos ver se. Sim, gente, enquanto ela aparece aí, vocês estão sabendo que agora vai ter aquela consulta, né, das datas do Enem. Eu vou depois conversar direitinho com os meninos do pós-médio, mas vocês terão que acessar a página. Olha, a Tati está chegando. Boa noite, professora. Seja bem-vinda. Vou até soltar aqui armadilha, eu tô assistindo filme, eu digo, eu vou já assistir Campos e Zé Antônio. Poxa, mas aí agora o Campos resolveu entrar, fazer propaganda do restaurante dele. Brincadeira. Quer vender comida. E aí, como é que tá, Clara? Tudo bom? Vocês, né? A gente nunca mais se viu. Estamos aqui só curtindo saudade, assistindo Netflix. E ficando gordos. Ficando gordo, coisa horrível, não faz uma roupa minha. Ana Vitória, seja bem-vinda. Clarinha. Juliana é a que mais chora com saudade de vocês. Alguns eu falo aí no WhatsApp, né? Falo de vez em quando, mas é mesmo. Olha, Campos, que agora ele conseguiu, José. Conseguiu? Vamos ver aqui. Mas é a mesma conta? Não, é com outra conta. Eu acho que é com a conta dele individual. Ó, Campos aqui, ó. Convida Campos ele para entrar. Careca. Aí agora eu acho que a terceira pessoa, acho que é ele que tem que solicitar, né? Não sei. Mas aí
lá e vou participando aqui nos comentários. Beijo para todos. Vamos ver aí se vai dar certo. Vamos ver. Tchau, tchau, professora. Até daqui a pouco. Olha, participa, tá bom? Cadê professor Campos? Cadê? Eu não vi tua solicitação, professor. Deixa eu só aqui caminhar novamente. Agora vai. Boa noite, professor. Deu certo, deu certo. Muito Agora bom. deu certo, rapaz, foi rápido. Rapaz, Foi bom que o bom foi que os meninos mataram um pouquinho de saudade de Tatiane aí que ficou ao vivo. eu ia usar o computador, mas aí eu acabei criando no celular. Agora eu vou falar pelo celular. Tá dando para ouvir bem? Uhum. Tá, tô ouvindo bem, tá ótimo. Então tá tranquilo, aqui também Ok, tá bom. beleza. Nós estamos aqui com a presença também da professora Flor de Lis, professora Tatiane, ok? Então, gente, a proposta dessa live de hoje, como vocês viram na divulgação, é a gente conversar um pouco sobre essa situação da pandemia e como que isso pode gerar uma nova ordem mundial, né? Então, como que vai funcionar a dinâmica aqui? Bom, como essa área ela se conecta muito com a filosofia, por isso que eu convidei o professor Campos, porque eu sei que ele já tem discutido essas questões de nova ordem mundial, essas coisas com os alunos em sala de aula. Então, é um ponto onde a filosofia e a sociologia se tocam. Né? E eu considero como um dos pontos bem importantes para a gente pensá-los em momentos de crise da sociedade. Então, como a gente vai funcionar? Não vou nem dizer que estão chamando aqui já de careca. Eu fiquei aí, pão careca. Bom, calma aí, acho que eu fiz bobagem aqui. Professora, então a gente vai funcionar mais ou menos assim. Como você conhece mais essa área, né, desse conteúdo, eu vou moderando aqui, te fazendo as perguntas, e os meninos vão fazendo as perguntas, e aí eu vou te passando, a gente vai dialogando aqui, tá bom? Sim. Então, assim, logo de início, e é isso, gente, você não teve nada combinado para o senhor estar aí de prova, a gente não elaborou perguntas exatamente para ser uma coisa espontânea a partir das questões dos meninos, né? Eu acho que live fica bom quando não é combinado, porque fica mais espontâneo. Mas, assim, de início, eu queria, assim, que tu desse assim, uma noção geral do que nós, das ciências humanas, tratamos e chamamos de ordem mundial. Boa noite, boa noite. Queria começar pedindo desculpa porque eu aprontei tudo aqui, liguei o computador, deixei tudo certo e pensando que ia conseguir entrar com a conta do restaurante na hora, não deu certo. E pior que eu consigo ver, né? Não consigo participar. Mas tudo bem, o Uhum. problema é resolvido. Dos males, o menor. Sim. Boa noite a todos, as professoras que estão participando, professora Flor, professora Tati, saudade, Tati. Os alunos, não é a mesma coisa, né, por aqui, mas a gente vai se virando do jeito que dá. Então, turma, ordem mundial, o costume de chamar turma não sai, né, da cabeça do professor. Ordem mundial é o que o mundo vive de forma global em relação a como os países se comportam. Então, nós tivemos várias ordens mundiais ao longo da história. A história mostra isso para a gente. As mais recentes, a ordem mundial bipolar, que foi do pós-Guerra Fria, né? Quando o mundo foi dividido, o bloco capitalista ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista oriental, liderado pela União Soviética. E nessa época, a corrida era armamentista, ou seja, o país mais poderoso era aquele que tivesse mais armas. A partir da década de 90, o mundo passou por transformações. A União Soviética chegou ao fim, o mundo socialista ruiu e o capitalismo ele tomou a dianteira do mundo. E aí o que passou a ser mais importante? O que passou a ser fonte de poder? Passou a ser a renda, né? Então, a nova ordem mundial, da década de 90 para cá,
o país mais poderoso, os países mais poderosos, são aqueles que têm mais renda, mais capital, que produzem mais, que investem mais, que criam mais, né? E a tecnologia também ela assumiu a ponteira, a dianteira disso aí. Então, os Estados Unidos despontaram como grande potência mundial e os países se articularam em grandes blocos para que esses blocos unidos eles pudessem combater ou concorrer com aquilo que os Estados Unidos eram. Então, desde a década de 90 para cá, nós vivemos um período de multipolaridade, com vários blocos, vários polos de dominação, com destaque para os Estados Unidos, que sempre esteve na dianteira do capitalismo mundial, o bloco da União Europeia e o bloco asiático, que era liderado pelo Japão, que sempre que hoje a China já assume também um papel bastante importante naquela região. A gente pode ir fazendo as perguntas de vocês, viu? Porque eu tenho poucas para fazer. Aí vai depender mais assim de vocês, os alunos, ir participando. Campos, uma coisa que eu achei interessante assim na tua fala, que vale a pena a gente pontuar, assim, quando tu falas assim, atualmente a China começa a despontar como sendo uma das potências, né? A gente sempre fala potência, sempre a referência dos Estados Unidos, né? Uma vez que, vamos dizer assim, o sistema capitalista prevaleceu, né? E nós temos visto, principalmente as últimas semanas, últimos meses, como que a China ela tem se destacado no mercado. Inclusive, por exemplo, não só por causa da pandemia, mas, por exemplo, a Bolsa de Valor da China hoje é uma das mais importantes do mundo, né? Grandes indústrias, grandes empresas estão se locomovendo, inclusive de outros países, para irem para a China. Uma pergunta que eu acho que é bem interessante a gente fazer aqui é se a China ela não poderia, a partir dessa pandemia, superar os Estados Unidos em relação à potência mundial e aí gerar uma nova ordem mundial onde os Estados Unidos não é mais a grande potência. É o que todo mundo tá se perguntando, né? E tá supondo até que isso possa acontecer. Eu gosto de ter cautela. Quando a gente analisa a geopolítica mundial, a análise geopolítica ela se pauta em analisar aquilo que aconteceu, que a história mostra, e o que está acontecendo. E uma perspectiva para o futuro, né? Mas não é uma bola de cristal, não dá para ter certeza. Não vou cravar, daqui a 5, 10 anos, a China vai ser a nova superpotência mundial. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem manda no mundo, atualmente, é quem tem mais capital. E a China é a economia que mais cresce no mundo, isso sem dúvida, do ponto de vista de vários setores, né? A China ela vem se transformando, ela vem construindo ferrovias, interligações para a Europa, enfim. Então, ela está se preparando para isso. Sem contar que ela tem a maior população do mundo e a maior mão de obra, que também é muito barata do mundo, né? Mas a China ela tem também vários problemas internos. A China ela tem muitas desigualdades sociais, coisa que é comum para a gente, né? Aqui no Brasil, são as desigualdades sociais. E a China tem muito isso. O litoral chinês é bem desenvolvido. As cidades do litoral são bem desenvolvidas, onde a indústria cresceu bastante com a abertura para o capitalismo. Mas a zona rural chinesa, que é imensa, que é muito grande, a pobreza e a miséria é muito grande, né? Tanto que o exemplo bem maior do que isso, se você for bem aqui na rua de Santana, você vê um monte de chinês, né? Vários chineses que migraram de lá para cá e ficam ali com as lojinhas vendendo lá os produtos dele. Esses chineses, normalmente, eles são das zonas rurais, porque a China ela tem um cadastro, algo parecido com o que o nosso IBGE faz. Lá eles têm um cadastro. Se você é da capital, você tem seu cadastro de que é da capital ou das cidades litorâneas, das zonas urbanas. Se você nasceu no interior, você tem um cadastro de que você é do interior, da zona rural. E se você migrar da zona rural para a zona urbana da China, você vai ter que se bancar de tudo. Com escolas particulares, vai ter que pagar a escola, vai ter que pagar plano de saúde, tudo particular. Então, você vai mais ou menos viver como um estrangeiro dentro do seu próprio país. E é muito mais fácil eles virem para cá, onde aqui eles têm mais liberdade, do que no próprio país deles. Né? Se é que dá para entender. Então, do ritmo que a economia chinesa cresce, provavelmente ela será, sim, a nova grande potência mundial. Agora, ela tem vários conflitos internos. E se essa mão de obra barata começar nos próximos anos, reivindicar um salário mínimo, reivindicar o 13º, reivindicar férias, né? Reivindicar direitos trabalhistas. E se a população rural quiser participar? E aí a China pode passar por conflitos internos que também vão desacelerar
a economia dela, né? No contexto da pandemia, muita coisa foi falada, né? O próprio Trump, porque é uma guerra ideológica também, né? Ideológica e econômica entre China e Estados Unidos. E eles ficaram, por muito tempo, acusando a China de ter criado o vírus em laboratório, né? E proliferado isso aí para prejudicar o resto do mundo. Na verdade, no pós-pandemia, todos os países vão sofrer economicamente. O país que vai sair mais se destacando não vai ser aquele que vai lucrar mais com a pandemia, vai ser aquele que perder menos. Porque a economia da China, ela também caiu. Né? E ela caiu na casa dos 7%. 7% para uma economia gigantesca com a China é muita coisa. Né? Então a China também sofre. O que acontece? A China saiu primeiro. Como ela começou primeiro, ela saiu primeiro da pandemia, né? E ela já vem se reestruturando, embora agora tenha aparecido novamente alguns casos por lá. Então, o cenário é de probabilidades. Será que a China vai ser a próxima grande potência mundial? Pode ser que sim. E pode ser também que não. Agora, que provavelmente a ordem mundial vai balançar, vai ter uma mudança daqui para frente, isso é bem provável, né? E pode ser que a China desponte aí. Quem vai mandar vai ser aquele país que tiver mais renda. Quem tiver mais capital, quem tiver mais tecnologia, mais investimento, vai continuar dando as cartas. Só voltando um pouquinho na tua fala anterior, o Ian, ele perguntou o que é aquela expressão que você utilizou, bipolaridade. Bipolaridade é do contexto da Guerra Fria. Foi de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, até 1990. O mundo era bipolar. Você tinha um polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e um polo socialista, liderado pela União Soviética. Por isso, bipolar, dois polos. E após a década de 90, ela passou a ser uma ordem mundial multipolar, onde você vai ter vários polos, vários países, vários blocos, né, que despontam em cada uma das regiões. E mais, na nova ordem mundial, o mundo ele se globalizou, ele se entranhou, né, se entrelaçou. Na ordem mundial bipolar, não existia relação comercial entre bloco capitalista e bloco socialista. Era como se fossem dois mundos separados, né? E na nova ordem mundial, não. Embora você tenha aqui na América, quem desponta é os Estados Unidos. Lá na Europa, quem desponta é a União Europeia, com destaque para a Alemanha. Lá na Ásia, quem despontava era o Japão, atualmente mais a China. Mas você tem comercialização do Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Europa, com a China. Quer dizer, o mundo todo está interligado, né? A prova maior de que o mundo todo está interligado é que as doenças, como o Covid, né, o coronavírus, se espalhou pelo mundo todo e rapidamente nas cidades do interior, enfim. Então, isso é a prova de que a globalização ela realmente chegou para todo lado. A gente pode ir fazendo as perguntas de vocês, viu? Fica à vontade, não é uma exposição só do professor, não. Vocês que vão dizendo aí. Enquanto o pessoal não está fazendo ainda perguntas, né? Acho que estão com tanta saudade de ti que estão... Bom, uma das questões que eu também observei na tua fala, diz assim, nessa nova ordem mundial tem a globalização, né? Que por um lado tem essa parte que é ruim, né? Que a doença aparece no mundo, rapidamente se espalha pelo mundo todo, né? E olha que talvez isso hoje seja mais rápido ainda do que, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando os meios de comunicação, o de transporte era menos desenvolvido que agora, né? Mas, por outro lado, também, assim, eu gosto muito de pensar essa globalização sempre por dois lados, o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que a gente fica sabendo ao mesmo tempo, por exemplo, se a gente não, nós aqui no Brasil, se a gente não se preparou como deveríamos para a pandemia, foi por irresponsabilidade do governo, né? Porque a gente já sabia que estava tendo em outros lugares do mundo e que estava vindo para cá. Nós fomos um dos últimos a ser atingido por essa doença, né? Por esse vírus. Tem esse lado bom, que a gente tem acesso à comunicação muito rápida, mas também tem um lado ruim, por exemplo... O choque de culturas, né? A perca de identidade. De identidade, né, de cultura, a própria questão dos produtos, por exemplo, da economia, por exemplo, aqui no Brasil. Nós exportamos praticamente quase tudo que a gente produz, né? Assim, minério de ferro, celulose, soja, todas essas coisas que a gente produz aqui, a gente exporta.
E a China é um dos maiores importadores das commodities, né, que a gente chama commodities, nesses produtos, né, do Brasil. De tal modo que a gente percebe assim, a sensibilidade que a economia tem para essas questões. Basta ter, por exemplo, uma notícia de que as escolas foram fechadas novamente lá na China para o mercado mundial ficar temeroso com isso e as ações já caírem na bolsa de valor e as pessoas saírem apavoradas vendendo as ações que tinham, porque, né? Então tem esse lado também. Agora, uma das questões que nós podemos pensar, Campos, em relação à pandemia, se a partir disso, né, é, como tu falaste, assim, todos os países vão perder. E eu sei que está muito ligado nesses dados, nós estamos falando de um PIB do Brasil, né? Nós chegamos no Brasil, até o carnaval, a gente estava brincando o carnaval tranquilamente, sem medo nenhum, o vírus já matando um monte de gente em outros países e a gente brincando uhul, né? Então, ou seja, o primeiro trimestre de 2020, a gente ainda não viu muito efeito, porque parte desse primeiro trimestre, a mercadoria, o mercado ainda estava aberto, né? As empresas estavam produzindo. E aí, como é que tu vê assim, o impacto do PIB no Brasil por causa do coronavírus? Essa questão é muito interessante, porque você lembrou aí alguns aspectos importantes. Você falou da participação do governo, né, em se Uhum, preparar para a pandemia e para o pós-pandemia também. Porque por mais que chegasse hoje, se noticiasse hoje, ó, chegou uma vacina, amanhã vai estar disponível, você vai tomar a vacina e pronto, ficou bom. A crise que a pandemia trouxe, ela ainda vai durar por muito tempo. Por mais que isso passe, sendo que não vai passar por enquanto, né? A perspectiva de vacina é para o ano que vem, enfim. Então nós já vamos passar ainda um certo tempo ainda com esse problema para depois começar realmente a sentir os efeitos da crise econômica. Com a população de desempregados que o Brasil tem, nós temos hoje, se chama de bônus demográfico. Nós temos uma população de adultos que é na casa dos 50%, 51%, ou seja, a maioria. 40% são jovens e 9 e pouco por cento são idosos. Quer dizer, nós temos mais gente na ativa do que gente na inativa, né? Que são idosos e jovens. O problema é que o nosso mercado de trabalho não absorve essa mão de obra. Para que a gente uhum, absorvesse essa mão de obra, nós teríamos que ter em torno de um crescimento anual de 7%. E há muito tempo a gente não tem isso. A gente vem beirando zero, e com a crise nós vamos ficar abaixo de zero. Nós vamos ter uma retração da economia. Então, se já tem muito desemprego, vai gerar muito mais desemprego ainda. E quem vai sentir? Essa galerinha que está nos assistindo, que vai sair daqui do ensino médio e vai ingressar para o mercado de trabalho. Né? Então, nos próximos uhum, 5, 6, 8, 10 anos, quem sabe, as pessoas ainda vão sentir os efeitos dessa crise. Então vai ser muito mais difícil ingressar no mercado de trabalho. E aí vem a questão do governo que você tocou, né? Da participação do governo. O Brasil precisa ser governado, né? Na verdade, o Brasil não vem sendo governado há muito tempo. Nem por um partido, nem por outro, nem por presidente que está, nem pelos presidentes que saíram. O Brasil passa por uma crise institucional, uma crise de governabilidade há muito tempo, e isso tem reflexos na economia, com certeza. Né? Normalmente a gente volta para o assunto dos Estados Unidos e China. Será que a China vai ser a maior potência mundial? Mas os Estados Unidos, eles já ultrapassaram várias crises que a história mostra para a gente. Por exemplo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Eles se recuperaram. A crise imobiliária de 2008, eles se recuperaram. O atentado ao World Trade Center, eles se recuperaram. Né? Mas como que eles se recuperaram de tudo isso? Com participação forte do Estado. Mesmo os liberais, aqueles que pregam a liberdade de mercado, né? Privatizações, enfim, a gente sabe que muitos setores são importantes, né? Um pensamento mais meu, o Estado deve manter, principalmente, saúde, segurança e educação, e outros setores eles podem ser privatizados porque até melhoram, como o setor de energias. O nosso foi privatizado e melhorou bastante. Setor de telecomunicações, o nosso foi privatizado e melhorou bastante, ficou mais acessível para a população, ficou mais barato, né? Ficou de melhor qualidade. Agora, o Estado tem o seu papel fundamental nesses setores que eu citei e na recuperação das crises. Né? Como que os Estados Unidos saíram da crise de 29? O presidente criou o New Deal, ou seja, um novo dia, né? O estado de bem-estar social. O que é isso?
ele investiu maciçamente em, obras de infraestrutura. Por quê? Porque, como a economia estava em retração, desculpa, o mercado se retraindo, as indústrias estavam produzindo menos, porque o comércio estava vendendo menos, e as pessoas estavam perdendo emprego. Perdendo emprego, elas têm menos possibilidade de comprar, porque não tem dinheiro, né? Então, no capitalismo, o dinheiro tem que girar, né? A moeda tem que girar. Uhum. Então, o que o Estado fez? Pegou aquela massa de desempregados e empregou nas obras públicas, né? Construção de aeroportos, de ferrovias, de rodovias, enfim, de estádios, uma série de obras estruturais para o país. Isso ficou de legado, porque o que foi construído está lá sendo usado até hoje. E o principal, empregou aquela população, né, que estava desempregada, e aqueceu a economia, porque a população voltou a ter renda e passou a comprar, né? A população com renda voltando a comprar, os comércios iam se reativando. Os comércios se reativando, a indústria precisava produzir mais. E o país se recuperou, ganhou a confiança do mundo e novamente tomou a dianteira aí da economia mundial. Então, os Estados Unidos, eles se superam, né, nessas crises. Então, por isso que eu costumo ter uma cautela. Acabou para os Estados Unidos, a China vai assumir, enfim. Esse ano, os Estados Unidos passam por eleição, né? E vai ser uma eleição que vai mostrar muito o que vai acontecer no ano que vem. Provavelmente, pelo que tudo indica até aqui, né, o Trump não será reeleito. E aí, o que vai acontecer? O que a economia dos Estados Unidos vai passar a partir do próximo ano, né? E tudo isso que eu falei da China, as questões sociais, enfim, isso pode eclodir a qualquer momento, né? A população querer participação também nos lucros do país, enfim. Então, uma série de fatores precisam ser aí analisados, né? Uhum. Bom, uma das coisas que, inclusive, eu conversei aqui com o Francisco em uma live que ele esteve, que ele falava do grau de participação, que é isso que estava falando também agora há pouco, do grau de participação do Estado, assim, do governo, né, na economia, na saúde, na educação. E eu lembro assim, eu não sei se foi exatamente dessa forma que ele falou, mas eu lembro que ele falava que uma das coisas que vai caracterizar um país ser, ele chamou, até brincou de direita, liberal, né, capitalista, é o Estado mínimo, né? Quanto menos o Estado interfere, mais tem uma liberdade econômica, mais tem uma liberdade da empresa produzir, do comércio e tal. E aí eu te pergunto assim, mas não é um contrassenso em um país tão liberal como os Estados Unidos, tão capitalista quanto os Estados Unidos, ele ter uma participação tão ativa do Estado, né, da máquina do Estado, nesses momentos de crise? Não seria o setor privado que teria que interferir? Sim, sim. Por mesmo os grandes liberais, né? Eles pregam essa liberdade de mercado, a interferência mínima do Estado, mas no momento de crise, eles próprios sabem que o Estado tem que intervir, porque é o Estado que vai ter que dar o empurrão para sair dessa crise, né? O capitalismo, ele é cíclico, o dinheiro precisa girar, né? No momento de crise como esse, o que acontece? Todo mundo passa a produzir menos, né? Os comércios vendem menos, as indústrias produzem menos, as pessoas são desempregadas e passam a comprar menos, então vai virando um buraco que vai tipo um poço, né? Vai cavando cada vez mais. Então, a participação do Estado, ela é fundamental, com bom planejamento, com boas políticas, para fugir dessa crise. Até alguém perguntou aqui, eu li de passagem, será que o Brasil vai entrar numa recessão ainda maior por conta do governo? Enfim, se o Brasil não for governado, por mais que as crises mundiais passem, o Brasil vai continuar numa crise econômica, porque o que o Brasil vive nos últimos 10 anos não tem confiança nenhuma no mercado externo, né? Ninguém quer investir no Brasil. O Brasil vive... caiu a Dilma, quase caiu o Temer, o Bolsonaro está sendo ameaçado também, então o Brasil nem governado não é, né? É uma eterna ameaça de impeachment. Enfim, as pautas que o governo traça não são as pautas realmente que o Brasil precisa. Então, é realmente de ficar preocupado, é realmente de se preocupar com isso, né? O Estado, ele tem que intervir nesse momento de crise como se fosse o bombeiro, né? Para apagar o incêndio, para fazer a economia se reanimar, se reaquecer. Agora, pense isso para o Brasil. O país sequer consegue ser governado, sequer conseguiu superar a crise que o mundo viveu em 2008. E aí veio uma maior ainda, né? E aí o que vai ser dos próximos anos? Isso precisa ser pensado e para ontem, né? Marcar aqui a presença do professor Francisco, que está aqui na live com a gente. Seja bem-vindo, Francisco.
Assim, eu tenho acompanhado esses dias algumas notícias que os bancos, né, o Banco Central, principalmente o Banco Central dos Estados Unidos, eles têm mais do que nunca feito intervenções, quando falaste, né, feito intervenções para tentar salvar a economia, né? Uma das formas que o Banco Central do Brasil está fazendo aqui é baixar a taxa Selic, né? O comitê, inclusive Foi hoje novamente. baixou, né? Parece que a ideia seria, valeu, Francisco. Nós estamos aqui, estamos juntos. Eu não sei se consegue entrar 3 pessoas, mas se tu. Não sei se tu viu, Francisco. Na hora que tu entra, tem uma paradinha para tu solicitar. Tenta entrar. Jéssica falou que consegue 3 pessoas. Tenta acessar aqui. Sim, os Estados Unidos, o que eu estou vendo lá, o Banco Central de lá, ele está emitindo muito dinheiro, está imprimindo muito dinheiro e jogando para circular. O Brasil não está fazendo isso. O que o Brasil está fazendo? Baixando a taxa de juros. Baixando a taxa de juros. E aí parece que, pelo menos a meu ver, que eu sou muito leigo nessa área de macropolítica, macroeconomia, me parece que essas políticas diferentes, né, a ideia do Brasil seria, se a gente baixar a taxa de juros, as pessoas vão tirar suas reservas dos bancos e vão empreender, vão comprar coisas para fazer o dinheiro circular, né? Mas o que parece que está acontecendo é que os investidores de fora do Brasil, que investiam aqui porque a taxa de juros era alta, estão tirando o dinheiro. Essa forma como o Brasil está fazendo de baixar a taxa de juros não pode piorar a economia? Até porque você tem que lembrar o seguinte: é, a ideia é fazer a população gastar o dinheiro que está guardado, as reservas. Uhum, Agora, boa parte da população sequer tem reserva nenhuma. Isso é um uhum, fator importantíssimo, porque o Brasil se aprofundou na crise. Porque enquanto os países europeus, enquanto muitos países asiáticos, a maior parte da população que é empregada, que é do setor, na fase adulta, né, na fase de população ativa, a maior parte, esmagadora maioria, estão empregados, o desemprego é pouco, e eles são empregados na formalidade, são empregos formais, né? São empregos públicos, servidores públicos como nós, são servidores de empresas privadas, ou então são os empresários com suas empresas cadastradas, com todo um aparato estatal. O nosso mercado de trabalho, a maior parte dele, boa parte dele, nem a maior parte, mas uma boa parte dele é um mercado de trabalho informal, né? É o camelô, é o vendedor da esquina, é o comerciante, enfim. Então, fica muito mais difícil para o Estado intervir nisso. Porque lá nos países da Europa, lá na Ásia, o que eles fazem? As pessoas ficam em casa, porque não podem sair devido ao distanciamento social, mas aí recebem seus salários em casa, né? Trabalha de casa quem pode, as empresas bancam o salário dos seus empregados, e aí quem é que banca essas empresas? O Estado pode fazer subsídios, pode fazer financiamentos, né? Empréstimos com juros mais baixos, enfim, e a economia ela não cai tanto. No nosso caso, não. No nosso caso, o cara que vendia churrasquinho na esquina, ele não vai poder vender. O que ele faz? Ou ele uhum. se arrisca a vender e morrer de coronavírus, ou ele para de trabalhar. E aí ele vai viver com R$ 600 por mês, que é a ajuda que o governo está dando, sendo que muitos nem conseguiram receber, né? Que já Enfim, vai diminuir para 200. é isso. Então fica muito difícil para o nosso país superar essa crise. Um dos motivos é a informalidade, né? E os Estados Unidos, eles vêm tentando aí de várias formas superar. Vou dar um exemplo da gasolina. A gente que abastece sentiu, né? Pelo menos alguma coisa boa da pandemia. Se é que podia existir alguma coisa boa, é que chega no posto de gasolina, a gasolina está 3,68, né? três e sessenta e Hum. cinco, sendo que ela beirava os R$ 5 aí há pouco tempo, né? Antes da pandemia. A última vez que eu abasteci foi, inclusive, na sua cidade, lá em Ouro d'Água das Cunhãs, quando eu vinha lá do interior. Opa! Lá estava 3,75, eu abasteci lá. Ainda tô com essa gasolina, tá com 15 dias que eu E cheguei. olha que lá é o lugar mais caro, um dos lugares mais caros do Brasil. Pois é. E tá com 15 dias que eu cheguei e ainda não gastei toda essa gasolina, né? Mas por que o preço da gasolina despencou? Isso começou quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, né? Ele saiu da China, Uhum, começou a se espalhar pela Europa, enfim. Então, com o distanciamento social, as pessoas parando de viajar, as empresas retraindo, começando a produzir menos, porque você sabe que o petróleo, ele é assim, 100% utilizado, né? O petróleo é igual o boi, não se uhum, perde nem o berro. uhum, Então, não é só a gasolina que é do petróleo. O plástico, enfim, uma série de produtos, tudo vem do petróleo, né? O asfalto.
Então, não só o setor de transporte começou a cair, porque as pessoas estavam circulando menos, como as próprias indústrias começaram a produzir menos. Então, o que aconteceu? Passou a diminuir a necessidade por petróleo, a busca por petróleo, né? A procura. Então, os preços começaram a cair. E aí, os países produtores, os maiores países produtores de petróleo, a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderado pela Arábia Saudita, que é o maior produtor do mundo, tiveram a ideia de diminuir a produção. Ou seja, você diminui a produção, que aí vai ter menos oferta no mercado, o preço vai dar uma subida. O que aconteceu? Quando foram combinar com a Rússia, o Vladimir Putin disse, não, nós vamos aumentar a produção. Mandou aumentar no dia seguinte a produção em 50%. E aí o que aconteceu? O preço do barril despencou. E quem sofreu mais? Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles exploram o petróleo a grande profundidade, é o petróleo de xisto, uma rocha sedimentar que está a grande profundidade. Então, a exploração do petróleo americano ele é muito caro, muito caro. E o barril de petróleo ele chegou a 37 dólares, sendo que para os Estados Unidos só compensa se estiver na casa dos 60 dólares para cima. Quer dizer, os Estados Unidos estavam pagando para explorar petróleo. Então, o preço deles estava abaixo do mercado, né? Eles estavam perdendo dinheiro com a exploração do petróleo. Então, a gasolina ela começou a despencar, né? No mundo todo, os commodities de petróleo começaram. Aliado a isso, quando você extrai o petróleo, ou você vende, ou você estoca. A primeira ideia do Trump foi comprar para encher as reservas estatais. E aí, depois que estavam todas as reservas estatais cheias, não tinha mais onde colocar petróleo e não podia mais extrair porque o preço estava muito baixo. Tinha que vender. Uhum. Então, o petróleo despencou de preço, né? E aí, no mês seguinte, em abril, eles conseguiram diminuir a produção em 10%, foi que ele deu aquela equilibrada no preço e se manteve aí até hoje. E por que isso atingiu o Brasil? Porque o mercado é global, né? E a gente sabe que desde o governo Temer, a Petrobras traçou uma política de colocar o preço da gasolina, o preço dos combustíveis de acordo com a cotação mundial, né? E aí sempre que subia, lá fora subia aqui. E agora, como caiu, lá fora teve que cair aqui também, né? Então a nossa gasolina ela deu uma baixada legal, sendo que o jornal já, acho que uns 2 dias atrás, já anunciou um aumento novamente de 10%, né? Campos, assim, só por, assim, a título de curiosidade, tu falaste que o petróleo caiu, né? Teve essa questão da crise do petróleo, depois tu pode comentar um pouco, já comentou, mas pode comentar um pouco mais. Como eu estou assim na quarentena, eu fico muito ligado nessas questões. Só por curiosidade, teve um dia, não vou lembrar agora, que porque o petróleo é uma commodity também, né? Então o preço dele né? Teve alguns momentos que ele foi negociado em preço negativo na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu nunca tinha visto isso, quer dizer, a preço negativo não assim, menos $1, foi o custo para extrair, por exemplo, $20 e ele estava sendo negociado a $15, quer dizer, era mais barato para comprar do que... Eu achei isso muito interessante, nunca tinha visto uma coisa ser vendida por um preço mais baixo do que para produzi-la, né? E a outra coisa, em relação à questão da crise do petróleo, porque nós vimos que os Estados Unidos começou a gente já tinha a pandemia, né? Os Estados Unidos começou a agir de uma forma muito agressiva, né? Em relação a isso. Não já seria também já uma outra forma dos Estados Unidos tentar manter a hegemonia econômica, tentando controlar o mercado do petróleo, né? Inclusive, quando o Francisco estava aqui na live, que ele infelizmente não conseguiu entrar, ele deu um exemplo, se não me engano, foi da Venezuela, né? Que por que os Estados Unidos têm tanto interesse, tanta questão com a Venezuela, porque lá também tem petróleo, né? E aí, assim, essa crise provocada pelos Estados Unidos, essa crise do petróleo, essa agressividade dos Estados Unidos em relação à produção do petróleo, se não já é assim, uma forma dele tentar se manter na hegemonia econômica. Agora, o petróleo é um problema para os Estados Unidos. Por quê? Eles não vão conseguir ditar as regras do petróleo mundial por um simples fato. Eles não são nem autossuficientes em petróleo, né? Ou seja, eles não produzem nem tudo aquilo que eles consomem. Então, os Estados Unidos não são grandes exportadores de petróleo. O petróleo dele, como eu falei, é um petróleo de grande profundidade, é caro para extrair, é algo parecido com o nosso pré-sal. Toda extração mineralógica ela é muito cara, né? Porque quem extrai o minério de ferro no Brasil é a Vale, que era uma estatal e agora é
foi privatizada? Porque, particularmente, ninguém tinha dinheiro suficiente para extrair isso, né? O custo da extração mineralógica ele é muito alto. No caso do petróleo, ele também, assim como o minério, ele é muito alto. Imagina, uma Vale do Rio Doce montou todo aquele aparato em Carajás, montou aqui em São Luís, montou a estrada de ferro, quer dizer, é muito caro, né? E o petróleo também é muito caro, e quanto maior a profundidade, mais caro ainda. Então, os Estados Unidos eles não são autossuficientes nem em petróleo. Eles tentam fazer essa disputa mundial pelo preço, até porque são compradores, né? E, lógico, a Venezuela é interesse deles porque tem petróleo, né? Assim como Israel, né? Desculpa, o Iraque é interesse deles porque tem petróleo. Quer dizer, se eles não são autossuficientes em petróleo, eles têm que procurar em outros países que têm essa commodity, ou então eles têm que tentar fazer com que esse preço não fique também tão alto, né? Fica um preço adequado para aquela realidade deles, ou seja, não pode baixar tanto como baixou, como você mesmo viu, ficou negativo para eles, né? Eles estavam gastando mais do que arrecadando para produzir, mas também não pode ficar um preço absurdo porque eles não são autossuficientes. Agora, o petróleo é uma barreira para ele porque eles não são nem autossuficientes, então eles não são exportadores de petróleo, como a Rússia como a Arábia Saudita né? Eles são compradores de petróleo, né? No nosso caso do Brasil, o pré-sal, por que o governo está fazendo esses leilões do pré-sal? Porque é uma obra tão grande para extrair o petróleo, é um preço tão grande, que eles melhor para o país vender isso, né? Privatizar isso, do que extrair por conta própria. O preço é muito alto. Então, há uma série de fatores por trás de tudo isso, né? Gente, alguém tem uma questão aí, fica à vontade, tá bom? Eu sou Francisco também, não pude participar aqui online, mas pode participar aí também, com suas contribuições. Nós temos aqui ainda mais 10 minutinhos, professor. Mas fique à vontade também, viu? Sim, pode falar. Então, quando a gente fala em pandemia e globalização, a pandemia ela realmente mostrou que a globalização está aí, né? Ela existe. A gripe espanhola, que foi a última grande pandemia do mundo, completa cerca de um século, né? Foi no início do século XX, ela se espalhou bem mais lentamente do que o coronavírus. Por quê? Porque os transportes hoje eles são muito mais acelerados, né? Então começou no mercado chinês, em Wuhan. Wuhan é uma cidade, se eu não me engano, com 7 milhões de habitantes. A população do Maranhão, né? Só em Wuhan. E eles fecharam por ali, mas mesmo assim o vírus se espalhou pela China. Da China, ela começou na China em dezembro, né? Já no início do ano se espalhou para a Europa, chegou na Itália, da Itália se espalhou para a Europa, da Europa chegou no Brasil. O Brasil anunciou, né, no Carnaval, embora eu tenha minhas dúvidas, porque a gente viu na escola mesmo, muita gente com gripes intensas, né? Aquelas gripes fortes, pessoal com febre, mandando para casa, enfim. Mas no Brasil não tinha coronavírus. Foi só chegar o Carnaval, se descobriu que no Brasil tinha coronavírus e depois de lá para cá só disparou, né? Até porque a gente tem que ver o preço de tudo isso. Imagina se o Brasil anuncia que tem coronavírus antes do Carnaval, né? O tanto que ia perder em turismo, na economia que esse Carnaval gera para o país. Mas, enfim, isso é só uma ideia minha, não é certeza, não tem nada que mostre isso aí, né? De fato, nós começamos no Carnaval, em São Paulo. Olha como chega nas grandes cidades, olha como a globalização está aí, né? Quem é que é mais interligado com o mundo? As grandes cidades. Então, começou na China. De lá foi para onde? Para a Europa, né? O maior continente, o continente mais evoluído. As pessoas mais trafegam pelo mundo. Quando veio para cá, para as Américas, começou nos Estados Unidos, né? Depois, quando chegou no Brasil, chegou aonde? Em São Paulo, nosso maior estado, nossa maior cidade, né? De São Paulo se espalhou. Quando chegou aqui no Maranhão, chegou aonde? Em São Luís, né? Na capital. E da capital foi que ela se espalhou para os interiores. E nos interiores ela chega nas sedes primeiro, né? Na sede do município. E das sedes é que elas se espalham para os povoados. Enfim, então, na contramão de tudo isso, eu me refugiei aí quando começou a pandemia. E eu vim vindo de lá para cá, né? Assim que foi chegou em São Luís, eu fui para o interior, fui para Altamira, você conhece? Quando chegou em Altamira, eu fui para o povoado de Brejo de Areia, lá dentro do mato mesmo. Aí em Brejo de Areia já tinha, eu resolvi vir para casa. Aí, o jeito foi voltar mesmo, né? Quer dizer, até os lugares mais distantes, eles estão interligados pela globalização. Eles sofrem essa influência.
Coceirinha. Bom, gente, assim, nós estamos já quase chegando ao final aqui, né? Temos só 5 minutos ainda de tempo. Assim, é porque quando a gente não ultrapassa mais de 1 hora, porque a live cai, né? Então, primeiro, assim, eu queria dizer que esse tema, é claro que a gente não tem como esgotar aqui numa live de menos de 1 hora, né? Ele tem muito a ver. E, assim, se vocês, falando aqui diretamente para os alunos, se vocês acham que é importante a gente discutir mais sobre isso, né? A gente pode marcar uma outra live com o professor Francisco também, com a professora Tatiane também, né? A gente poderia chamar também, não sei se é possível, Tenterrara, porque ele tem muitas essas questões da história, né? De como que isso aconteceu, outras pandemias aconteceram, né? Eu acho que nós temos muito material para explorar nesse tema, até mesmo porque não, eu acho que não tem mais nada que vai interferir tão diretamente sobre a nossa vida do que isso, né? Do que essa pandemia, isso que está acontecendo com a gente. Isso que a gente está chamando o novo normal, se algum dia já teve alguma coisa normal, né? Nós estamos Sim. falando, os meninos, todos os dias, cara, eu respondo umas 20 mensagens ou mais aqui no direct do Instagram, os meninos perguntando, professor, as aulas vão voltar mesmo? Professor, vai voltar as aulas? Gente, se vocês tivessem uma noção do que seria, o que aconteceria se a gente voltasse para ter aula agora, né? Seria assim É, uma coisa muito doida. E assim, nós não temos condição ainda de voltar, né? Porque se a gente voltar, pode ter certeza que a coisa vai piorar bastante, né? Então, nós temos esses meios e vamos explorar esses meios. Assim, eu já passo a palavra para ti. Vocês viram que saiu o anúncio novamente de adiando, né, o início das aulas. E aí a gente tem as férias dos professores no mês de julho. E aí a gente vai retornar parcialmente, retornar se tudo acontecer conforme a gente espera, parcialmente a gente retorna depois das férias, né, de julho. Mas, assim, eu penso que a gente tem que aproveitar esses momentos para pensar a nossa condição, a nossa realidade, o nosso estado, né? Porque se a gente não pensar isso, a gente vai repetir aquilo que aconteceu lá em 1919, 18, com a gripe espanhola. E que a gente já está repetindo. Né? Ontem, por exemplo, o Flávio Dino super feliz, dizendo a porcentagem de leitos ocupados diminuiu. Aí eu me pergunto, mas diminuiu por quê? É porque as pessoas estão adoecendo menos, ou porque as pessoas não estão mais indo para os hospitais, ou porque elas não estão sendo atendidas nos hospitais. Então, essas questões todas nós temos que pensar. Né? E aqui, as ciências humanas, elas não podem, nenhum dos componentes de ciências humanas, a ciência humana em geral, ela não pode ficar indiferente a essas questões. Por isso que eu te convidei, por isso que eu te provoquei Francisco também já, os outros para fazer lives sobre isso, porque a meu ver, essa situação, ela é única no mundo e ela vai marcar a nossa vida, como você mesmo falou, durante anos e anos, a gente vai estar sentindo esses efeitos. Tá bom? Então eu passo a palavra para ti, mas desde já eu agradeço a tua disponibilidade, né, de vir aqui falar com os meninos. E, assim, esses momentos a gente tem que aproveitar para colocar as ciências humanas em prática, né? E falar sobre essas questões de atualidade e colocar as ciências humanas em prática, ok? Então, eu passo a palavra para ti, para a tua mensagem, e já ir se despedindo dos meninos, e agradecendo já por tua presença. E no mais, gente, assim, os meninos não participaram tanto com perguntas, mas foi muito bom estar com vocês aqui. Eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir depois, tá bom? Professor, contigo, tuas últimas palavras, sua despedida e tua mensagem para os meninos. eu queria pedir desculpa novamente pelo tempo que a gente perdeu no início, né? Porque eu não consegui entrar com outro perfil, mas foi resolvido. E vale lembrar que a pandemia ela não passou e nem vai passar por enquanto tão cedo. Né? A Uhum. gripe espanhola, ela matou mais de 50 milhões de pessoas. E ela matou mais no que se chama de segunda onda. As pessoas achavam que já tinham passado, foram para as ruas e aí se infectaram e morreu muito mais gente do que na primeira onda. Então a pandemia não passou. O mesmo coronavírus que assustava a gente há 6 meses atrás é o mesmo que está aí agora espalhado. A gente morreu de medo quando chegou um caso em São Luís e hoje tem cento e tantos casos por dia e a população não está mais com medo. Né? Quando a gente sai na rua Uhum. aí para resolver alguma coisa que é urgente, a gente vê. As pessoas estão na rua sem máscara, batendo papo na porta das casas, enfim. A pandemia não passou. A situação ainda é muito grave. O que vai acontecer quando a gente voltar, não sei.
né? A gente não sabe o que vai ser do futuro. Ninguém tem uma receita pronta. Ninguém pode dizer, vamos voltar em agosto e as aulas vão ser normalmente, as turmas com 40 pessoas, e a gente lá indo de uma sala para outra, todo mundo almoçando junto. Provavelmente não, provavelmente não. A não ser que tenha uma vacina, né, que a ideia é que essa vacina só chegue para o ano que vem. Por exemplo, o H1N1, a vacina só chegou com 5 anos. Quer dizer, a gente vai passar, então, 5 anos tendo que ter, né, esses cuidados, né? Mas, enfim, espero que tenha contribuído, estou à disposição, né? Na verdade, o que eu mais estou agora é à disposição, que eu não estou fazendo nada, mesmo a não ser ficar trancado em casa, né? E isso aqui, além da gente estar contribuindo, é bom para a gente também, porque a gente se sente, né? Ocupado, se sente, enfim. É bom até para a cabeça da gente mesmo. Imagina, eu dou aula de manhã, de tarde e de noite. De manhã e de tarde lá no Sejol e à noite no SEM São Cristóvão. E aí, de repente, a gente para, eu não vejo o dia todo em casa, né? Tem hora que eu estou aqui andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Mas estamos aqui, estamos juntos, professora Flor, professora Tati, professor Francisco. A galera que estava aqui contribuindo, estava assistindo aqui com a gente. Um abraço a todos, um abraço aos alunos. Saudade de todo mundo. Espero que muito em breve, né? Embora a gente tenha que ter cuidado, mas isso vai ter uma hora, vai ter que passar, né? E a gente vai ter que se recuperar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? Nós tivemos grandes percas, né? Nossa colega, a professora Lisiane, eu não sei nem como é que vai ser chegar naquela escola e não ver a Lisiane por lá, enfim. Então, todo mundo teve perca na sua família, teve perca de amigos, né? Então, vai ser algo bastante diferente, né? Ninguém viveu. A última pandemia, ela já tem 100 anos. Então, eu não conheço ninguém de 100 anos, né? Não conheço ninguém que viveu a última pandemia. Então, para nós, para a nossa sociedade, é tudo muito novo. Então, o tema foi muito bom, né? A globalização no pós-pandemia. Enfim, mas eu não quis cravar que a China vai ser a nova grande potência mundial, como eu também não posso cravar, não quero, acho que não temos como fazer isso, de como vai ser o novo normal que se fala, né? O novo normal é só botar a máscara e usar álcool gel? Com certeza não, né? Então, algo precisa ser pensado. E mais, vamos ficar atentos, vamos tentar participar enquanto sociedade daquilo que vai acontecer no Brasil daqui para frente, né? É muito importante, eu penso muito nos jovens, nessa galerinha nossa aí que vai sair do ensino médio, com esse país que não é governado há muito tempo, né? O Brasil precisa ser governado, o Brasil precisa achar uma instabilidade do ponto de vista social, político, porque isso tudo reflete na economia, né? E o Brasil faz muito tempo que não é governado. Não estou aqui fazendo vínculo partidário nenhum, até porque eu sei que essas questões são muito sensíveis no Brasil hoje, né? A bipolaridade que o país atingiu. Mas, enfim, tanto os partidos de esquerda quanto os partidos de direita que estiveram e estão no poder nos últimos anos, ninguém governou o país, né? Então, o nosso país ele vive uma séria crise política que, com certeza, reflete na economia, e quem vai sentir isso somos nós, e principalmente essa galera mais jovem aí, que vai sair daí do ensino médio e vai ter que ingressar no mercado de trabalho e vai fazer isso. Se já foi difícil para a gente, vai ser, acredito que, muito mais difícil para eles também, né? Mas eles são capazes, são fortes, e nós vamos superar tudo isso. Abraço a todos. Estou disponível, pode avisar aí para a galera da escola, a professora Regina. Sempre que precisar, estamos por aqui. Ok, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor Campos, professora Flor de Lis, professor Tatiane, professor Francisco. Regina deu uma passadinha rápido, mas acho que ela falou que à noite, geralmente, a sobrinha dela toma de conta do celular, né? No mais, gente, vamos ficar em casa, né? Vamos nos cuidar. E eu vou depois combinar um outro momento com o Francisco, com o Tati, para a gente voltar a conversar aqui, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos e até a próxima. Certinho. Valeu. Valeu, tchau, gente.